Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui ao nosso canal, O Espírito do Evangelho, nesse segmento que nós temos aqui no canal, que é a parte de aulas. E essa aula hoje vai ser um pouquinho especial, porque normalmente quando nós fazemos as nossas aulas, tem o público, né? Tem os alunos. E aqui não, hoje nós não vamos ter os alunos, porque é uma apresentação que nós fizemos para a educação evangélica, curso de educação evangélica, e não é uma aula que é gravada. Mas o conteúdo é bem interessante, no meu entendimento, porque nós vamos falar sobre João, o Evangelho de João. Falamos um pouco sobre o Evangelho de João e falamos de três passagens que são bem interessantes. Então, para aproveitar esse momento, nós vamos aqui gravar essa aula e refazer aqui com vocês essa apresentação para ficar guardada. De repente, tem pessoas que querem rever, né, alunos que querem rever, então fica aqui em nosso canal e também fica para quem não é nossos alunos, assim, no curso lá da Seara Bendita, mas que tem interesse no estudo sobre o Evangelho segundo João. E nesse Evangelho, nessa aula de hoje, nós vamos ver três passagens que são muito famosas. Nós vamos ver Jesus falando que ele é a fonte de água viva, que está lá em João, capítulo 7, nos versículos de 37 a 44. Vamos falar também de uma outra passagem que Jesus fala que ele é a luz do mundo. Nós vamos ver duas passagens, uma no capítulo 8 e outra no capítulo 12. E a famosa, o famoso momento aqui em que Jesus fala que ele é o bom pastor, ele fala que ele é a porta por onde passam as ovelhas, isso está lá no capítulo 10. Então, nós vamos seguir aqui essas passagens dentro da sua ordem, mesmo como foi colocada no Evangelho de João. Bem, então nós vamos fazer aqui um olhar rápido. Primeira coisa, acho que é importante nós destacarmos aqui algumas questões sobre o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, que é o nome mais certo, mas às vezes a gente come aqui o segundo, né? Então fica só o Evangelho de João, mas o Evangelho segundo João é o nome oficial desse Evangelho. Esse Evangelho ele é o último dos quatro evangelhos, pelo menos que fazem parte do Novo Testamento. Ele foi escrito por volta do ano 90, mais ou menos estimado, não há uma certeza de quando ele foi escrito, mas tem os historiadores e tudo mais, eles acham que se falar que quase no final aí do século é um bom momento para se pensar nessa a produção desse quarto evangelho, o Evangelho segundo João. E o Evangelho segundo João tem 21 capítulos. E, diferentemente dos anteriores, ele tem aí uma questão meio diferente, tanto na linguagem quanto no conteúdo. Ele é bem diferente dos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Tanto que você, logo no começo, eu vou ter que pegar aqui a Bíblia Pastoral, ele fala, ele tem um começo que é totalmente diferente, ele já mostra de cara que tem aí uma questão que ele já se diferencia dos outros três evangelhos. Então ele fala a famosa abertura aqui, né? É o prólogo. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra. No princípio ela estava junto de Deus, tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. E aí começa, então, o Evangelho de João já com esse prólogo, com esse momento muito bonito que ele vai falar, né, que Jesus é a palavra feita carne, e de alguma forma ele revela a Deus à humanidade, tanto que Jesus vai ser a luz, isso nós vamos ver daqui a pouquinho, também tem esse comecinho desse prólogo, fala que Jesus é a luz. Outra característica aqui do Evangelho de João é que ele não tem parábolas, como tem lá nos sinóticos. Muitos estudiosos, não muitos, mas alguns estudiosos acham que, de repente, nós podemos encaixar a parábola do a passagem do bom pastor como uma parábola, mas há muitas discordâncias, inclusive é a que nós vamos ver hoje, a parábola do bom pastor ou a passagem do bom pastor. Então tem uns que acham que é parábola ou não, mas em tese, os estudiosos, em sua grande maioria, dizem que não tem parábola em João, e nem milagres. E nem milagres, é também outra característica. Como assim, Antônio? Não, não é que ele não tem milagres, mas João, ou o autor, porque também nós não sabemos quem é o autor efetivo do Evangelho, assim como nós não sabemos boa parte aí do Novo Testamento, a não ser algumas cartas de Paulo, nós sabemos que a autoria é de Paulo, mas nos demais tudo isso foi convencionado posteriormente pela igreja, inclusive as autorias de Mateus, Marcos, Lucas e de João.
Então, nós não sabemos. Mas João, que nós vamos aqui dizer que é o autor, só para facilitar aqui a nossa compreensão, ele diz que Jesus fez 7 sinais. E são sinais que mostram que Jesus seria o enviado, o Messias, o escolhido. Então, tem uma questão aí por trás dessa ideia de 7 sinais, não milagres. E também, no Evangelho de João, fica muito claro uma ligação explícita de Jesus com Deus, o Pai. Aqui só um exemplo, as obras que eu faço, é Jesus falando, né? As obras que eu faço em nome do meu Pai. Está lá em João, capítulo 10, versículo 25. Outra questão que é muito interessante para nós também, em relação a essa ideia do 7, que é uma ideia de uma transformação. Alguns autores falam muito sobre isso, uma transformação que ocorre a partir de, pode ser por nós mesmos, ou pode ser por outras questões, mas existe uma transformação. O 7 representaria essa ideia de transformação. E os 7 sinais que estão lá no Evangelho de João, então nós começaríamos aqui com as bodas, ou o casamento lá de Caná, que Jesus transforma a água em vinho. Nós temos a cura do filho do funcionário real, está no capítulo 4. Nós temos a cura do paralítico, no capítulo 5. Temos a multiplicação, ou, como alguns gostam de chamar, a partilha dos pães, no capítulo 6. Tem o famoso momento em que Jesus caminha sobre as águas, no capítulo 6 também. Temos a cura do cego de nascença. Isso aqui é muito importante para nós aqui hoje, porque está no capítulo 9, e vem antes do capítulo 10, que é do bom pastor. E tem uma ligação grande, nós vamos ver daqui a pouquinho, essa cura, esse sinal que ele faz, né, que Jesus faz sobre cura aí o cego de nascença, vai ter uma repercussão junto com os fariseus e que vai desencadear Jesus, então, dando um ensinamento falando do bom pastor e da porta, que ele é a porta. E, finalmente, o último sinal é a ressurreição de Lázaro, está no capítulo 11. Esses 7 sinais, os estudiosos colocam como uma primeira parte do livro, vamos chamar assim, do conteúdo, eles chamam de o livro dos sinais. E depois, quando entra o lava-pés, a partir do capítulo 13, até a ressurreição, seria, então, o livro da glória. Então, primeiro tem os sinais, mostrando que Jesus é o Messias, é o enviado, dentro da concepção aqui de João, e depois é a glória, porque ele vai passar por uma série de situações que vão desencadear ou vão terminar lá na questão da ressurreição, e aí realmente mostra que Jesus é o escolhido, era o Messias. Então, essa é mais ou menos a estrutura do Evangelho de João. Há uma outra característica no Evangelho de João, e não tem isso nem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que é Jesus falar, eu sou. Jesus vai ter várias passagens aqui em que ele fala que eu sou. E eu fiz aqui uma conta, mais ou menos, pelo menos 23 vezes aí aparece a expressão eu sou no quarto evangelho. E ele até, em um desses momentos, ele fala, né, que eu sou esse Messias, quando ele conversa com a mulher samaritana, está lá no capítulo 4, no versículo 26, né, eu sou esse Messias, eu que estou aqui falando com você. Então, vejo que é muito forte no Evangelho do João essa tentativa ou essa exposição de que Jesus realmente é o Messias. Mas por que Jesus usa essa palavra eu sou, essa expressão, na verdade, né? Eu sou. Por que ele usa isso? E aí nós temos que ir para o Antigo Testamento, lá no livro Êxodo, no capítulo 3, versículos de 13 a 15, porque aqui acontece um diálogo, descrito lá, pelo menos, né, no livro, em Êxodo, entre Moisés e Deus. Existe um diálogo lá. Obviamente que para nós espíritas, dificilmente a conversa seria com Deus, mas pode ser um benfeitor espiritual, mas isso para nós aqui não interessa. Vamos aqui admitir que Moisés estava conversando com Deus. O que acontece lá? Moisés fala o seguinte para Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem
qual é o seu nome? Então, Moisés está meio preocupado. Eu vou chegar lá, vou falar que eu recebi aqui uma série de orientações, mas como que eu vou denominá-lo? Como eu vou chamá-lo? E Deus, então, diz o seguinte, e aqui vem a questão para nós. Responde a Moisés, eu sou, Deus falando, eu sou aquele que sou. Eis como responderá aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Então, Deus falando que ele tem que ser, pode ser chamado como eu sou. E por isso, então, que Jesus vai se apropriar dessa frase, até para mostrar a ligação dele com Deus, e aí fica com essas expressões que aparecem aí, pelo menos aí umas 20 e tantas vezes no Evangelho de João, para marcar muito essa posição. Eu sou. Porém, há algumas questões aqui que a gente tem que discutir um pouquinho mais sobre essa ideia do eu sou. Não só porque ele está em harmonia com as escrituras e busca reforçar que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas é o Messias prometido, que possui todos os atributos divinos, e aí temos aí a ligação com os sinais, e tem plena autoridade de declarar eu sou. Porém, em 7 dessas 20 e tantas ocasiões em que Jesus fala eu sou, ele é seguido de uma metáfora, de uma questão simbólica, que aponta para uma obra redentora, ou seja, o que, que ele é. Daí os teólogos falam dos 7 eu sou de Jesus em João. Porque quando eu falei lá 23, quem já conhece um pouquinho, fala assim, mas 23 não eram 7? Sim, 7 quando é seguida de uma metáfora. Então, por isso que os teólogos, os historiadores, o pessoal que estuda o Evangelho, eles separaram essas 7 expressões. Eu sou quando Jesus fala algo. Então, eu sou lá o pão da vida, eu sou o bom pastor. Então, é quando ele dá alguma outra característica na sequência. Então, com essa ideia, temos 7. E nós vamos ver agora. Então, eu sou o pão da vida. Está lá em João, capítulo 6, versículos de 35 a 51. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diz lá Jesus, mostrando que ele é um pão que alimenta, um pão espiritual, pelos seus conhecimentos, pelos seus ensinos. Diz ele, nós vamos ver daqui a pouco, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, diz ele lá no capítulo 8, versículo 12, e também lá no 9 e 5. Então, eu sou a luz do mundo. A luz com uma ideia de, poxa, sigam-me, venham aqui comigo. Outra que nós vamos ver hoje, eu sou a porta das ovelhas, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Capítulo 10. Segue ainda, nessa mesma passagem, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Está lá no capítulo também 10. Outra aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Capítulo 11. Essa aqui é o famoso, até um livro de Emmanuel, pela psicografia do Chico, tem esse título, O Caminho, a Verdade e a Vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Capítulo 14, em João. E, finalmente, o último aqui dessas expressões. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vós, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está lá no capítulo 15. Então, é Jesus falando, eu sou a videira e o Pai é o agricultor. E cada um de nós que seguimos aqui os ensinamentos de Jesus somos os ramos. Então, precisamos estar conectados com essa videira. E o 7 aqui continua também a ideia de transformação. Então, também não é por acaso. E se a gente pudesse sintetizar tudo isso, quer dizer, Jesus é a nossa referência. É o nosso guia, o nosso orientador para a vida. Jesus nos mostra a vida espiritual que não é limitada pelo nosso corpo físico e nem pela nossa história pessoal, nossos defeitos, com as nossas imperfeições. Está tudo bem, assim,
podemos ir além de tudo isso, podemos ser espíritos melhores. Mas para alcançar isso, para alcançar essa questão, e nós vamos ver muito isso hoje nessas 3 passagens que nós vamos estudar, nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar. Quer dizer, não adianta só falar, olha que bonitinho, que fofinho, essas expressões todas de Jesus. Não adianta. Nós temos que olhar para aquilo, para aquele texto, refletir sobre aquele texto e colocar em prática em nossas vidas, né? Então, precisamos nos esforçar para seguir seus ensinamentos e fazer o quê? A nossa reforma interior, a nossa transformação moral, para sermos pessoas melhores. Porque senão não adianta nada. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Tá, ok, bacana isso. Né? Eu sou a água viva, eu sou o bom pastor, tá, tudo bem. Mas eu estou sendo uma boa ovelha, eu estou seguindo essa luz, eu estou bebendo dessa água. É essa a questão que acho que é muito importante para a nossa reflexão e o Evangelho de João nos traz. Nós temos que ser participantes desses ensinamentos, não podemos só simplesmente ficarmos na parte de adoração, vamos chamar assim, de achar bacana, de achar bonito, de achar simbólico, de achar poético. Tudo isso realmente tem tudo isso no Evangelho de João, mas nós temos também que nos lembrar que essas informações, esses ensinos que Jesus nos trouxe, esses ensinos eles são para a nossa melhoria, para nós melhorarmos a nossa caminhada, melhorarmos a nossa trajetória, ou sairmos daquele caminho negativo e irmos para um caminho melhor. Bem, vamos aqui então para um texto aqui do Caiba Schutel, no famoso livro dele, Parábolas e Ensinos de Jesus, e eu acho que ele deixa muito claro isso que eu mencionei há pouco. Ele fala o seguinte lá no livro: Jesus é a luz que clareia os homens, o roteiro da perfeição. Nele está a vida de todas as grandes almas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos guia para o destino, e o destino é a vida eterna. Tenhamos fé e caminhemos na luz da vida pelo caminho traçado por Jesus. Aqui, vamos caminhar nesse caminho traçado por Jesus. Nosso bom pastor, ele quer que tenhamos vida e nos dá em abundância. Vai nos dar essa vida, né? Todo esse recurso de uma vida espiritual, de uma elevação espiritual, ele vai nos dar. Mas nós vamos ter que seguir nesse caminho traçado por Jesus. Nós vamos ter que caminhar nesse caminho. Isso fala lá o Caiba Schutel. Bem, vamos agora ver mais um slide. Vamos começar aqui com a fonte de água viva. Está lá em João, capítulo 7, versículo 37 a 44. Eu só quero chamar a atenção para vocês que o começo, nós vamos colocar um videozinho, que é com a narração do Cid Moreira, e ele vai falar na festa, e a festa que ele está se referindo é a festa das tendas, ou a festa do tabernáculo, que tem o nome, ela é Sukkot, que é uma data móvel também essa festa, é uma festa muito famosa, acontecia lá em Jerusalém, que ocorria de setembro a outubro ou outubro, uma data móvel. Então, só para vocês saberem, quando vocês ouvirem aqui na gravação, que Jesus está participando de uma festa, é a festa das tendas. Então, vamos lá, vamos ouvir só o áudio do Cid Moreira falando sobre esse trecho, em especial do Evangelho de João. Então, vamos só colocar aqui, vamos lá. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: De fato, este homem é o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: Mas será que o Messias virá da
Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Isso. Então, agora vamos entender um pouquinho essa passagem. Primeiro, eu acho que é importante falarmos um pouco sobre essa festa das tendas, porque tem um contexto. As coisas não acontecem por acaso. Então, a cada dia da festa das tendas, fazia-se uma procissão da fonte Gion ao templo transportando água. Uma fonte que tinha lá perto do templo, faziam lá uma procissão. Ao longo dessa procissão, o povo agitava ramos e cantava refrões, salmos, né, coisas relacionadas lá à Torá. No último dia da festa, então Jesus se põe em pé e grita: se alguém tem sede, venha a mim, que nós vamos ver daqui a pouquinho essa frase. Então, só para nós entendermos que havia um contexto, quer dizer, Jesus não vai falar da água viva, tudo mais, do nada, né? Tem aqui um momento que ele está aproveitando uma situação, aproveitando aquela questão que estava sendo levada à água, e ele pega, então, fala que quem tem sede, venha a mim. Então, essa frase aqui, essa expressão aqui que nós vimos, essa estrutura que nós vimos, eu tirei lá do Como Ler o Evangelho de João, do biblista José Bortolini. Então, vamos lá. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Olha só. Aqui é uma questão muito importante. Eu até grifei aqui o venha, porque mostra o seguinte: Jesus não está falando assim, olha aqui, você que está passando, tem que vir agora aqui para tomar essa... Vem aqui, você é obrigado a saber, conhecer o que eu estou ensinando. Não. Se alguém tiver sede, se alguém tiver aqui uma necessidade, quiser mudar o seu caminho, quiser tá pronto, está entendendo, está sentindo uma necessidade de fazer uma mudança, venha, pode vir, é facultativo, ninguém está te obrigando, venha a mim e beba dessa água viva. Então, há uma mudança aqui, né? Ele não obriga nada, ele não é uma questão de cima para baixo, você tem que fazer, você tem que seguir, senão você não... Não. Se você tiver sede, se você está percebendo que você tem aí essa necessidade, se você quer fazer uma mudança, como nós muitas vezes na nossa vida, nós queremos fazer uma mudança, puxa, esse caminho que eu estou seguindo não está legal. Aí, de repente, a gente esbarra lá na casa espírita, na doutrina, no evangelho, aquilo tudo faz um sentido para nós. Por quê? Nós fomos de livre e espontânea vontade, usando o nosso livre-arbítrio, e aí nós fomos beber daquele conhecimento, porque aquilo fazia sentido para nós mudarmos a nossa caminhada, a nossa jornada. E quando nós fazemos isso, e aí tem essa outra expressão que eu tirei aqui também, que eu acho muito interessante. Aquele que acredita em mim, do seu seio vão jorrar rios de água viva. Então, quando você entra nesse processo de reforma interior, de transformação moral, você está em conexão com essa água, esse ensinamento de Jesus, nós também vamos poder ser aqueles que vão fazer jorrar água, essa água viva. Nós também vamos poder ser manancial para outras pessoas que, de repente, nós poderemos ajudar pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes, pelos nossos ensinos, enfim, não importa, mas nós também poderemos ajudar nessa questão, poderemos também ser uma fonte de água viva, pois que ele fala do seu seio, de dentro de você, também vão jorrar rios de água viva. O que acontece? Tem aquela parte do Espírito, que eu acho que vocês viram, na narração ele usa lá o Espírito Santo, alguns usam o Espírito Santo, outras traduções não usam a ideia do Espírito Santo, mas referindo-se ao Espírito, que aqueles que acreditassem nele haveriam de receber. Então, mais uma vez, quer dizer, que Espírito é esse? É a nossa elevação espiritual, alguns autores falam sobre isso, é possível a gente fazer essa interpretação, referindo-se ao Espírito. Aquele que vai acreditar vão receber, mas vão receber um espírito? Não. O seu próprio espírito, então, ele vai ter uma nova posição, ele vai ter uma nova atitude, ele vai ascender espiritualmente, mas aquele que acreditar nele quem? Em Jesus, vai seguir naqueles ensinamentos, o espírito, então, vira o espírito, ele está numa outra conexão, ele está numa outra situação, ele sai de uma situação ainda de pouca evolução, e aí, quando ele acredita, ele vai receber, ele vai ascender espiritualmente.
Então, essa é uma questão muito simbólica. E uma outra questão simbólica que a passagem também nos mostra, quase no finalzinho, que há uma divisão lá. Não é uma questão fácil você fazer essa reforma interior, essa transformação moral. Existe aí muita dificuldade nesse processo de reforma íntima, porque nós estamos acostumados de um jeito, estamos confortáveis com aqueles nossos defeitos, aqueles nossos sentimentos negativos. Então, é natural que você sinta uma certa divisão. Puxa, será que eu sigo isso? Será que eu não sigo? Será que eu vou beber dessa água? Será que eu não vou beber dessa água? Ficam aquelas situações assim um pouco que nos causam uma certa perplexidade. Então, esse final aqui, que mostra também muito da divisão que existia no povo judaico na época de Jesus, mas também, simbolicamente, ele pode representar a nossa própria divisão, nossas próprias dúvidas em seguir ou não esse caminho que Jesus nos propõe. No livro Os Padrões Evangélicos, Paulo Alves Godoy fala para nós o seguinte, que a adoração em espírito jamais poderá ser pretendida pela inação contemplativa. Ficar lá, né, só esperando que as coisas aconteçam, ou com rasgos de manifestações exteriores. Como eu adoro Jesus, olha Jesus. Não, nada disso. Nem ficar quieto, assim, sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam, e nem dando demonstrações exteriores de uma fé, que às vezes, muitas vezes pode ser uma questão mais de máscara, não de uma atitude realmente efetiva. Entretanto, é conseguida como? Como é que nós podemos conseguir essa adoração, esse espírito, melhorarmos o nosso espírito? Com desprendimento, com a prática do amor, com ações caridosas em favor do próximo, em sofrimento. Olha só, é isso, quer dizer, tem uma ação, tem que ter uma atitude. Esse ensinamento de Jesus, ele tem que nos colocar numa situação de atitude, de ação, de mão na massa, de obra, porque, caso contrário, você vai até um determinado ponto do ensinamento e não coloca aquilo em prática, então você não consegue ter essa adoração em espírito, ou você modificar o seu espírito, que é como está lá em João. Outra coisa importante é que no capítulo 4, Jesus já havia falado sobre essa ideia da água viva, na conversa com a samaritana, que é um diálogo muito legal, muito interessante, para os padrões da época absurdo, por exemplo, Jesus conversar sozinho com uma mulher, Jesus como um rabi, né, como um mestre, é impensável que acontecesse isso, na época, ok? E ainda mais uma samaritana, quer dizer, não era nenhuma pessoa que era seguidora aí do judaísmo, nada disso, não era da mesma religião, os samaritanos tinham outro tipo de culto. Mas mesmo assim, Jesus está lá conversando com a samaritana, ele pede água para a samaritana está num poço, por volta de meio-dia, e ela toma até um susto, ela fala assim, puxa, mas o senhor está falando comigo, você tem certeza? E tal. Não, eu queria um pouco de água, você poderia me dar? E aí, na conversa, ele chega para ela e fala, eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede se você beber. Ela fala, como assim? Que água que é essa? Aí ele fala, sua água viva e tal. Mostrando para ela que se ela bebesse daquela fonte, também nos estimulando a beber dessa fonte, nós estaríamos, então, bebendo esses ensinamentos que fariam toda a diferença para a nossa vida, para o nosso comportamento. Então, tem essa passagem que é muito bonita, muito simbólica, está lá em João, no capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana. E também essa questão aqui dele falar com a mulher, que se mostra muito como a relação de Jesus era totalmente diferente das pessoas, quer dizer, para ele era um ser humano, era um filho de Deus. Então, é muito moderno e extremamente assim, impactante como Jesus tem aí, ele amplia todas as suas relações, ele não fica restrito, ele não fica fazendo segmentos, não, com esse eu vou falar, com aquele eu não posso falar. Não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo está no mesmo barco, estamos remando juntos, temos que aprender juntos. Então, Jesus, então, conversando lá com a mulher samaritana, dando um exemplo de como é importante você ter esses relacionamentos de gentileza, de respeito, de fraternidade. Então, isso eu acho que também é importante, um ensinamento muito bacana que acontece aqui nessa passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana. Bem,
Então, agora nós vamos para outra passagem de Jesus, também lá em João, está em dois momentos, está lá no capítulo 8 e no capítulo 12. Eu sou a luz do mundo. Então, vamos aqui também ver uma passagem, uma gravaçãozinha que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Exatamente. Então, uma conversa tensa de Jesus com os fariseus. E no capítulo 12, que eu falei que tinha duas passagens aqui, que ele fala essa questão da luz, né? Então, eu vim como luz para o mundo, Jesus falando lá no capítulo 12, versículo 46, eu vim como luz para o mundo, para que não permaneça nas trevas todo aquele que acredita em mim. Então, aqui é o primeiro ponto que é importante. E se nós formos lá no começo do Evangelho, no prólogo, lá no capítulo 1, versículo 8, 9, tem essa outra questão que é importante, mostrando o seguinte: não era ele a luz, quem é? Jesus, né? Mas eles não colocam o nome. João não coloca o nome. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz, que é Deus. Esta era a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina todos os seres humanos. Então Jesus veio trazer o quê? Essa luz, esses ensinamentos por parte de quem? Que ele falava? Do Pai. Quem é o Pai? Deus. Então essa luz que vem nos iluminar, que vem nos tirar das trevas, são os ensinamentos que Jesus trouxe a partir de Deus. Então, João tenta deixar isso muito claro ao longo do Evangelho e principalmente nessas passagens. Bem, é outra festa. Quer dizer, é a mesma festa, mas essa passagem acontece dentro de uma festa, que é a festa das tendas. E, além de ter aquela questão, tem uma questão da água, nós temos aí uma questão que acendiam-se junto aos templos grandes candelabros, templo lá de Jerusalém. Então, a festa das tendas era também uma festa da luz. Mas para o Evangelho de João, a luz verdadeira é Jesus, não é a luz que vem do templo, nada disso. É a luz dos fariseus. Quem estava trazendo a luz de verdade, trazendo a luz de Deus, era Jesus. Mas está dentro de uma questão simbólica nessa festa das tendas, que acendiam-se lá no templo os grandes candelabros. Então, de novo, tem uma junção de um momento de uma festividade com um ensino e uma fala de Jesus. Os fariseus perceberam, por isso que tem aqui toda aquela troca de informações. Quem é você para testemunhar isso, falar que você é a luz e tal? Vocês viram lá que ficou um negócio meio tenso. Os fariseus perceberam que Jesus se punha como uma alternativa para o povo ter vida, luz, sabedoria, aquela informação vinda de Deus e tal, e duvidavam de que o testemunho dele fosse verdadeiro. O que eles podiam fazer naquele momento? Eles tinham que dar um jeito de desqualificar Jesus. É uma forma de argumentação que, infelizmente, ela é muito usual e já era naquela época de Jesus. Se você não pode justificar ou ter respostas para determinada situação, você tenta desqualificar o interlocutor. E foi que os fariseus, que estavam lá perto e ouvindo Jesus falando que eu sou a luz do mundo, falaram: como assim? Quem é você para falar isso? Quem te dá essa autoridade? Tentando desqualificar Jesus. Então, esses textos aqui estavam lá no Como Ler o Evangelho de João, José Bortolini. De novo,
acho que é importante a gente colocar aqui que Jesus deixa isso muito livre. Quem me segue, ele não está obrigando a pessoa a segui-lo. Ele não está falando, é obrigatório me seguir. Não, quem me segue. Você quer me seguir? Ótimo. Então, se você me seguir, você não vai andar na escuridão, você terá a luz da vida. Por que que isso vai acontecer, né? De novo, fazendo referência àquele comecinho lá de João. Não estou sozinho. Quando ele fala lá para os fariseus, fala lá, eu não estou sozinho, somos eu e o Pai que me enviou. Olha só, de novo reforçando essa conexão dele com Deus. De novo, olha, os fariseus falam assim, se vocês me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Então ele está mostrando o seguinte, vocês estão num caminho errado, vocês não conhecem, mal conhecem o que Deus gostaria que vocês estivessem fazendo, quanto mais me conhecer. Então, ele mostrando assim, que os fariseus estavam num caminho equivocado, estavam tentando interpretar um entendimento de Deus, mas com base em fórmulas humanas. E Jesus estava chegando e mostrando para eles o seguinte, olha, não é nada disso, vocês estão entendendo tudo errado, então vocês não conhecem Deus. Então, essa também é uma questão importante que nós percebemos naquele diálogo que Jesus mantém com os fariseus. E aí vem o toque, vem aquele toque final, aquele momento, aquela cereja do bolo, que é quase no final. Depois de ele conversar com os fariseus e ter aquele diálogo tenso e tudo mais, João faz a seguinte descrição. Jesus falou essas coisas enquanto estava ensinando no templo, levando a luz, levando a água viva lá para todo mundo. E próximo aonde? A sala do tesouro, que ficava dentro do templo. O templo era mais ou menos um banco para a elite da época. Então vejam como João está querendo mostrar que quando Jesus falava de coisas do Espírito, o templo era um banco. O templo ficava lá guardando dinheiro, recursos materiais. E era essa a preocupação dos fariseus, dos saduceus, que era outra classe religiosa da época. Eles estavam mais preocupados com essas questões materiais, com essas questões que envolvendo principalmente assim, não só a parte pecuniária, mas também a questão de ritos, seguir lá determinadas regras e tal. Então eles estavam muito focados nisso. E Jesus estava focado em quê? Em mostrar que para aquelas pessoas que estavam desassistidas e tudo mais, que havia caminhos, que ele era a luz, que ele podia ser, que os ensinos dele fariam com que mudasse aquele entendimento das pessoas da época para uma série de questões aí de elevação espiritual, né? Que aquele caminho que eles estavam sendo levados não era um bom caminho, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, por isso que ele vai falar aqui do bom pastor, daqui a pouquinho. Então tem tudo uma sequência de situações que vão acontecer, vão atingir aquele ápice, principalmente aqui no capítulo em que ele for falar que ele é o bom pastor, que ele é a porta. Né? Por quê? Porque os outros ensinos, a classe religiosa da época, estavam levando o povo judeu para um caminho totalmente equivocado. Bem, o Paulo Alves Godoy, num outro livro, A Luz do Mundo, Jesus Cristo, a Luz do Mundo, ele fala o seguinte: aqueles que, vivendo nas trevas, ao verem brilhar a luz, pessoas como nós aqui, né? Quando a gente está meio perdido mesmo, estava lá, puxa, minha vida está um caos e tal, de repente, vamos lá para o Centro Espírita, ou uma casa religiosa, e de repente, né, quando você é impactado por aquele ensino, pelo Evangelho principalmente, você não hesita em mudar de posição, né? Deixa uma vida cheia de erros. A gente se identifica muito com essa frase aqui. Deixa uma vida cheia de erros para abrigar-se sob o esplendor da luz que brilhou em suas almas, nas nossas almas. Não é isso? Não é essa a nossa experiência? Cada um aqui deve ter uma experiência diferente, mas, no fundo, assim, acaba acontecendo isso. Esse seria um resumo de cada um de nós aqui, quando nós somos impactados lá no Centro Espírita, ou na nossa casa religiosa, impactado quando vem o Evangelho, e fala assim, nossa, isso me faz sentido, nossa, que interessante. E aí você, então, se deixa sair daquele, você sai daquele, você não hesita em mudar de posição, você quer aprender mais, você quer sair daquela situação, você quer deixar aquela vida cheia de erros, de defeitos, de imperfeições morais, para abrigar sob o esplendor da luz que brilhou em suas almas, vinda de quem? De Jesus, ele é a luz. São os homens de boa vontade, porque não é todo mundo que também, tem gente que chega lá, não acontece nada, mas tem aquelas pessoas que estão prontinhas, estão lá, são as pessoas de boa vontade, são aqueles que vão beber daquela água,
querem beber da água, querem seguir aquela luz, né, que vivem algum tempo na obscuridade e na incompreensão. Muitos de nós estivemos nessa situação. Mas por quê? Porque nós não desconhecíamos lá a mensagem evangélica, diz aqui o Paulo Alves Godoy, e quando você descobre aquilo, você vai fazer o quê? Sua reforma interior, você vai se reformar interiormente quando você entra em contato com essa mensagem de vida eterna, porque isso é para o nosso espírito. Nosso espírito vai se elevar, vai ser um espírito melhor, a partir do momento que a gente começa a tirar essas imperfeições e essas impurezas de nossa vida. Bom, aí chegamos ao nosso terceiro e última passagem aqui. Eu sou o bom pastor, mas antes de nós entrarmos aqui no bom pastor, eu quero chamar a atenção o seguinte, que no capítulo 9, porque aqui nós estamos no capítulo 10, no capítulo 9 tem uma outra situação, quer dizer, Jesus cura o cego de nascença, ele fala, inclusive, que aqui ele fala novamente no capítulo 9, ele fala, quando ele está tentando curar o cego, está lá fazendo a cura do cego, ele fala para os discípulos que eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ah, que bonito, né? De novo ele falando que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, está lá no capítulo 9, no versículo 5. Aí ele quando ele fala isso, ele coloca uma laminha lá no olho do cego, nas pálpebras do cego, o cego vai se lavar, vai se banhar no lago de na piscina de Siloé, que quer dizer, olha só que interessante, o enviado, e o cego volta a enxergar. Mas tudo isso acontece num sábado. E como vocês sabem, os fariseus, saduceus, seguindo lá a lei mosaica e tudo mais, não podiam, criticavam Jesus, porque Jesus fazia curas aos sábados. E aí existe uma nova desavença entre Jesus e os fariseus por causa dessa cura. Olha que coisa louca. E antes do capítulo 10, depois de ter uma série de discussões e tal, Jesus fala o seguinte para eles: eu vim a este mundo para realizar um julgamento, a fim de que vejam os que não estão vendo, para ajudar essas pessoas, dar luz. E os que estão vendo se tornem cegos. Né? Alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram: será que também nós somos cegos? Porque aqui havia Veja, se há uma discussão, Jesus sempre falando de uma forma simbólica, mostrando o seguinte: eu vim aqui para trazer a luz e para mostrar para algumas pessoas que elas estão cegas. Quem são as pessoas que estão cegas? Eram os fariseus, que estavam seguindo um caminho equivocado. Doutores da lei, os saduceus, toda a classe religiosa da época. Por isso que eles falam aqui, alguns fariseus que estavam por ali ouviram isso e disseram: será que também nós somos cegos? E aí Jesus lhes disse: se vocês fossem cegos, não teriam pecado nenhum. Ok? Não teriam pecado nenhum. Mas vocês dizem: nós estamos vendo. Então o pecado de vocês permanece. Porque eles dizem o seguinte: nós não estamos cegos, nós estamos falando a verdade. E aí Jesus está falando: então, vocês estão errados, e estão conduzindo as pessoas de uma maneira equivocada. Então vocês estão fazendo o quê? Como ele diz aqui, então o pecado de vocês permanece. Veja como Jesus está tendo uma discussão muito séria com os fariseus, e aí na sequência ele vai contar aqui a história do bom pastor, que eu vou colocar para vocês. Deixa eu só ver aqui. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então vamos ver aqui. O biblista Francisco Cornélio Rodrigues chama a atenção que essa frase, esse discurso de Jesus, que acontece em Jerusalém, lá no templo, faz parte de era um momento em que estava acontecendo a festa da dedicação, outra festa. Nós vimos a festa das tendas, então agora estamos vendo a festa da dedicação. O que acontece nessa festa da dedicação? A festa não era tão tradicional quanto as outras, da tenda, Páscoa e tal, mas eles utilizavam aqui nessa liturgia, nessa festa, o capítulo 34 do profeta Ezequiel, em que o profeta faz uma denúncia enfática sobre os maus pastores de Israel. Olha só. Esses apacentavam a si mesmos. Olha o que já acontecia lá com Ezequiel, hein? Ezequiel já falava sobre isso. Então, bom, enfim, essa era o capítulo 34. E os pastores, ou seja, os fariseus da época, a classe religiosa da época, então apacentava a si mesmos, ao invés de apacentar o povo, que era o rebanho. Então, foi a partir desse contexto, diz aqui o biblista Francisco Cornélio Rodrigues, que Jesus aplicou a si mesmo a imagem de bom pastor. Okay? Então, veja que está tudo dentro de um contexto de crítica, está tudo muito bem relacionado com a contraposição de Jesus em relação a fariseus e os saduceus, a classe religiosa da época. Por isso que ele vai falar, então, acho que agora fica muito mais claro para todos nós aqui, quando ele fala assim, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, se não entra por ele, se não entra por Deus, quem está fazendo isso está fazendo de forma equivocada. Ele fala lá, né? É ladrão ou assaltante, é humilhante. Quem é o assaltante e o ladrão aqui? São os fariseus, os saduceus da época, lá, que eram os religiosos daquele momento. Então, está dizendo que eles estão fazendo coisas erradas. Eles não estão passando pela porta certa, porque eles não estão seguindo os ensinamentos de Deus. E esse eu acho que é um ponto principal. E aí, as ovelhas vão perceber isso. Elas nunca vão seguir um estranho, diz ele. Então, em algum momento, elas vão se cansar daquilo, elas vão perceber que está tudo errado. Né? Elas vão fugir dessas pessoas. É o que ele está falando para elas. Olha, não sigam essas pessoas. Essas pessoas estão dando informações equivocadas. Estão levando vocês para um caminho equivocado, errado. Aí ele fala, eu sou a porta. Então, se está lá, está errado, quem é
alternativa? É Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é o famoso eu sou, né? Eu sou, estou ligado com Deus. Então, quando ele fala eu sou, para aquelas pessoas da época, ele está falando, tem uma ligação com Deus, levando lá em consideração o livro do Êxodo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, tá? Ele está obrigando alguém a entrar? De novo, não. Ele está lá, a porta está lá, ele está lá. Mas se a pessoa quiser entrar, ótimo, né? Por mim será salvo. Eu vim para que tenham vida. Vida é o quê? Vida eterna. Vida no sentido de ser uma vida espiritual, de elevação espiritual. E no final ele diz o seguinte, eu tenho outras ovelhas. Então ele não está falando que está restrito esse ensinamento de Deus, não está restrito só ao povo eleito, aos judeus, não. Não. Ele fala não, que são desse curral, não. Tem mais gente. O povo, o mundo, o planeta está aqui para receber essas orientações. Também a elas eu devo conduzir e se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então essa é a grande ligação, assim, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus e deveremos estar então caminhando juntos nesse entendimento aqui de Jesus, por isso que ele fala, quem é o pastor? O pastor é ele, é Deus, né? Então conduzindo as ovelhas que somos nós, conduzindo para um caminho correto. E aí é essa questão que ele coloca aqui, poxa, não é só um curral, não é só um povo que vai receber essa luz, essa água viva, não. Qualquer pessoa, em qualquer parte desse planeta. O biblista, historiador Pedro Lima Vasconcelos, ele escreveu um livro muito interessante chamado Lendo o Evangelho segundo João. E nesse livro ele fala o seguinte, que o compromisso maior de Jesus, o sentido mais profundo de sua missão e obra, é a vida plena das pessoas. Vida plena, é isso. Ele quer que as pessoas atinjam essa vida plena, principalmente essa parte da evolução espiritual. Isso não faz qualquer sentido para os dirigentes religiosos daquela época. É como se fosse assim, água e óleo, elas não se misturam, são ideias, conceitos que não se misturam. As palavras de Jesus indicam uma nova consciência e uma nova prática por parte de quem, como o cego, que nós vimos, né, nessa questão, se abriu para ouvir a voz do bom pastor e dele descobriu nele a luz. Olha que coisa bacana, como toda uma questão simbólica, elas vão se encaixando, como se fosse uma rede, né? Então, veja, é para nós termos uma nova consciência, uma nova prática, por parte de quem, como cego, se abriu para ouvir a voz do bom pastor e descobriu nele a luz, deixou de ser cego. Quando nós estávamos lá, antes de fazermos nossa reforma interior, antes de sermos impactados aí pelo Evangelho, nós também estávamos cegos. Quando nós recebemos aquela orientação, nós nos abrimos, ouvimos a voz do bom pastor, reconhecemos aquilo, opa, essa voz eu conheço, vou seguir essa voz, é isso. Quando nós fizemos isso, estamos fazendo isso, nós descobrimos o quê? A luz, deixamos de ser cegos. Estamos indo para uma nova jornada, estamos indo para uma nova caminhada, estamos tentando conseguir essa vida plena, sermos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. Olha como é bonito isso, gente. Quando a gente vai com a profundidade, quando nós vamos lá entendendo que as passagens elas não são simplesmente aleatórias, elas têm todo um significado, e está tudo muito juntinho, está tudo muito interligado, e mostrando qual é o caminho para nós. Vou aqui encerrar essa nossa conversa com uma frase aqui, um pensamento de Emmanuel, que está no livro Canais da Vida, no capítulo 7, fala na lei do auxílio. E ele diz o seguinte para nós aqui, prometeu-nos Jesus, quem me segue não anda em trevas. O Senhor não se obrigava a clarear aos que apenas lhe aceitassem as verdades, e sim aos que lhe aderissem ao próprio caminho. Aquilo que nós estamos falando até agora. Né? Não obrigava ninguém. Né? O Senhor não se obrigava a clarear aos que apenas lhe aceitassem as verdades, e sim aos que lhe aderissem ao próprio caminho. Tem que estar lá caminhando junto, né? Passo a passo. E, confirmando-lhe o enunciado, Kardec escreveu lá na codificação da doutrina espírita o preceito insofismável,
incontestável. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Então, se nós não fizermos a nossa parte, se nós não caminharmos juntos com Jesus, com esses ensinamentos, não adianta nada. Então, se nós queremos nos ajudar, nós temos que primeiro ajudar a nós mesmos para conseguirmos o quê? Estarmos no bom caminho, e aí sim estarmos em conexão cada vez mais próxima com nossos benfeitores espirituais, e seguirmos aqui junto com o bom pastor, tendo aquela luz divina, a luz dos ensinamentos de Jesus, de Deus, né, a nos guiar para esse bom caminho, e sempre nos alimentando, seja com o pão da vida, seja com a água viva, não importa, mas tudo isso nos fortalecendo espiritualmente a nossa caminhada, para sermos espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, dúvidas, podem deixar lá na nossa caixa de perguntas aí lá no YouTube, na parte de comentários, que nós teremos o maior prazer de responder sempre aí o que for possível, que estiver dentro do nosso conhecimento, tá certo? Então, fiquem bem, fiquem com Deus.